Muito boa noite a todos e a todas. Prazer estar aqui com vocês. Esse exercício que é de todos os lados, né? Tem o lado do meu trabalho, o lado de vocês, o lado nosso, o lado dos amigos espirituais. Todos esses lados se associam porque todos estamos em exercício, todos estamos em crescimento. Eles, nós, uma mão lava a outra, ou como se faz na cozinha, para afiar uma faca, já se afia duas, né? É assim que a gente precisa pensar, porque nós fomos colocados juntos, não é à toa, nós fomos colocados juntos para um servir de espelho para o outro. E é muito bom que a gente possa refletir uns sobre os outros, especialmente no contexto da fé raciocinada. Refletir uns sobre os outros dá um duplo sentido muito interessante. Muita gente pensa, muita gente questiona o Espiritismo. Por que pensar tanto sobre a vida depois da morte? As pessoas falam assim: nós temos tanta coisa para ver aqui na Terra, tanto problema, por que ficar pensando na vida depois da morte? O que não falta são problemas, efetivamente, aqui na Terra, né? A gente não tem poucos, individualmente, nas famílias, nos trabalhos da gente, na vizinhança, no condomínio, no país, no continente, no mundo. Nós temos realmente inúmeros problemas. Para que será que vale a pena pensar na dimensão espiritual? Pensar na vida depois da morte? Qual a utilidade disso? É isso que a gente quer pensar hoje. Porque nós selecionamos, abrimos o livro Caminho, Verdade e Vida, Chico Xavier e Emmanuel, e ele fala da palavra que refletia na cultura judaica a vida depois da morte, o que acontecia depois da morte. Naquele tempo não existia a palavra reencarnação, existia apenas a ideia da ressurreição. E a ressurreição queria dizer que as pessoas morriam e depois renasciam no mundo espiritual. Como Paulo falou, morre o corpo de carne, renasce o corpo de espírito. Essa é a ideia da ressurreição. E as pessoas hoje acusam: a Bíblia não fala de reencarnação. Não fala porque não existia nem a palavra. É mais ou menos como querer que na Bíblia tenha alguma menção a laptop, ou a computador, ou a celular. Pode ter celular na Bíblia? Não tem celular na Bíblia, logo o celular não existe. Não é um raciocínio interessante? Não é de Deus, ou não existe. É mentira, o celular é uma ficção. Por quê? Porque não está na Bíblia. Gente, não estava na Bíblia porque não existia celular naquele tempo. A palavra celular também não existia. Reencarnação, a mesma coisa. A reencarnação ela já existia, mas a ideia da reencarnação ainda não tinha sido trazida para a humanidade. Nenhuma cultura pensava na reencarnação da maneira tão elaborada como nós temos hoje. Eles pensavam na ressurreição e esse ficou sendo um dos preceitos do cristianismo, a ressurreição de Jesus. Por quê? Porque se julgava desde o início do advento do Cristo, do Messias, que era extremamente importante a gente entender que a vida continua, que há uma dimensão espiritual de onde nós viemos e para onde nós vamos. E nós podemos perguntar, então, quais seriam essas importâncias? A gente, didaticamente, pode pensar que há uma importância para a gente pensar no mundo espiritual, para nós nos relacionarmos melhor com o nosso passado. Porque do nosso passado vem para as nossas vidas uma série de fenômenos que a gente simplesmente não sabe lidar com eles. São fenômenos muito fortes que acometem as nossas vidas e que, sem a compreensão da vida espiritual, a gente simplesmente não consegue viver com eles. Quais são esses fenômenos? Doenças congênitas.
Pessoas nascem sadias e os seus irmãos nascem com doenças incuráveis, congênitas, como paralisia infantil, paralisia cerebral, e as diversas deficiências e doenças mentais. Como pode ser isso? Se fosse só isso, estava até mais restrito. Mas, na verdade, pessoas nascem numa miséria absoluta e outros nascem numa riqueza enorme. Os primeiros vão ter que trabalhar, às vezes, desde 5, 6 anos de idade, e os segundos vão precisar trabalhar nunca. Se fosse só isso, estava bom, mas não é. Tem pessoas que nascem com talentos fantásticos, crianças que nascem compondo música clássica, enquanto outros não têm capacidade nem de cantar no banheiro, né? Como é que pode ser essa diferença tão grande entre os seres humanos? Todos nós, em algum momento da vida, já pensamos nisso, nem que seja na escola, quando a gente tirava nota baixa em matemática, e tinha aquele amigo que, sem estudar nada, conseguia tirar nota alta. A gente falava, não é justo, eu me mato de estudar e não consigo. Como é que pode ser isso? Não é possível a gente conviver com a ideia de um Deus bom e justo com essas diferenças tão grandes. Será que não é verdade que um pai e uma mãe da terra querem dar condições parecidas, se não iguais, para os seus filhos? Será que não é verdade que a gente luta para poder dar as mesmas condições? Será que algum pai, alguma mãe sadia dá 2 bifes para um filho e não deixa o outro sem nenhum? Dá estudo para um filho e deixa o outro sem estudo? Dá assistência médica, dá vacina para um e para o outro não leva para vacinar? Existe algum pai e mãe sadio que fazem isso? Se não existe entre nós, que somos esses pais insuficientes, como nos relacionar com o Pai do céu, que pode tudo, mas que não faz praticamente nada para alguns? Como pode ser isso? Dá tudo para uns e dá nada para os outros. Onde está a nossa... Como pode ficar a nossa relação com Deus? Se nós concebermos que só existe uma vida, não há como conceber um Deus justo e bom. Ou Deus é mau, ou Deus é injusto. O que dá na mesma, porque um Deus mau ou injusto não é Deus. Não adianta nada. Nós estamos no pior dos mundos. Com a reencarnação, a coisa muda completamente de figura. Porque aí, o que aparenta ser maldade, ser crueldade, ser negligência de um Deus, passa a ser um encaixe perfeito, porque nossos erros de vidas passadas que não tiveram repercussão naquela vida, porque são muitas as vezes que uma pessoa erra e que não recebe as consequências ainda nessa vida, e vai receber numa próxima. E aí as coisas se encaixam de uma maneira perfeita e nós podemos nos reconciliar com Deus. E isso é muito importante. Quem fica de mal com Deus, quem fica de mal com a vida, quem fica de mal com o mundo, não pode, fica com as portas fechadas, ele vê pessimismo, ele vê escuridão em tudo, porque simplesmente quem fica de mal com o diretor da escola, com o dono da escola, fica de mal com a escola toda. Então, só se fosse pela libertação do passado, em relação ao passado, já valeria a pena a gente estudar muito a reencarnação e o mundo espiritual. Mas também esse estudo nos abre as portas para o futuro. Por quê? O que representa 100 anos de vida, se é que nós vamos viver tanto, que representa 100 anos de vida perante a eternidade? Certo? É mais ou menos como você encontrar um menino na rua usando drogas e você fala assim, mas por que você usa isso? E ele fala, porque é gostoso. Mas você não sabe que isso vai te tirar anos de vida, que você vai morrer mais cedo? O que me interessa é só o prazer de agora. Não dá uma pena de pensar nessa realidade? As pessoas trocando vida, trocando
possibilidades que eles teriam por causa do prazer de agora. Porque não só ele vai viver menos, como vai viver pior. Vai viver pior. Vai ter dano neurológico e ele não vai conseguir viver. Não é triste isso? É a nossa tristeza, gente. É a tristeza do homem materialista. Porque ele também, a título de se ele pensa assim, só tenho uma vida mesmo, vou procurar levar vantagem em tudo, vou procurar fazer tudo que eu posso, vou procurar levar vantagem, fazer tudo é justo, se justifica para o egoísmo, para quem só pensa numa vida. Agora, se você fala, tudo que eu fizer nessa vida vai ter repercussões no futuro, se a qualidade de vida que eu vou ter no futuro depende das opções que eu tomar agora, e isso todas as religiões falam, porque não há nenhuma religião que fale assim, morreu, acabou. Todas as religiões falam que vai ter um futuro, e que esse futuro, a qualidade desse futuro depende das nossas decisões de agora. E isso dá uma mudança muito grande. Como é que você ia fazer as malas? Se você fosse para um país, se você não soubesse o clima, não soubesse quanto tempo ia ficar lá e não soubesse que atividades você vai fazer, como é que você arruma a mala? Você pode ir para a África, para o Saara, ou pode ir para Noruega, onde neva o tempo todo. Como é que você vai fazer a tua mala? Se puder ir para qualquer lugar, se você não souber o que vai acontecer. Assim, nós também não podemos planejar as nossas atitudes porque a gente não compreende o que vai ser feito, o que vai ser necessário na vida espiritual. Até hoje, muita gente, quando lê o livro Nosso Lar, que é o livro espiritualista mais vendido no Brasil, um marco realmente, nunca ninguém tinha falado do mundo espiritual com essa riqueza de detalhes. Às vezes vê aquilo e fala assim, ai que absurdo, tem que trabalhar e estudar. Eu não. Pois a pessoa que pensa isso não leu o Evangelho. Porque Jesus mesmo falou assim, meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Deus nunca para de trabalhar e ele, Jesus, trabalha também o tempo todo. Se Jesus trabalha o tempo todo, alguém acha que vai ter mais privilégio do que Jesus? A pessoa não lê o Evangelho, lê o que convém. Mas e o paraíso? Gente, quando foi nos Evangelhos que vocês lembram de Jesus ter falado em anjinho tocando harpa em cima de nuvem sem fazer nada pela eternidade afora? Quando foi? Paraíso e inferno são criações humanas. Não há castigo eterno, nem pode haver. Por quê? Se Jesus nos veio ensinar que a gente deveria perdoar 70 vezes, 7 vezes uns aos outros, como é que ele que nos ensina a perdoar entre nós pode ser representante de um Deus que não perdoa nunca? Que se você errou uma vez nessa vida gravemente, você vai ficar fervendo no azeite quente por toda a eternidade. Qual a lógica disso? A lógica disso é que Deus é pior do que nós, pior do que Jesus. Jesus quer que a gente perdoa, mas Deus mesmo não perdoa. Não há como compreender. É mais uma vez concepção humana que não tem sequer uma leitura do Evangelho. Nós precisamos rever essa questão. E tudo isso traz consequências além do passado e do futuro. Tudo isso traz consequências para o presente. Porque afinal de contas, nós vamos olhando a eternidade e olhando o exemplo de Jesus, a postura de Deus, os princípios de Deus que regem as nossas vidas, tudo isso vai nos levar a uma nova postura, a uma nova atitude. Nós, abrindo o leque com o conceito de vida espiritual, de eternidade, de lei de ação e reação, lei de causa e efeito, tudo isso vai nos mostrar um outro conceito da vida. A que serve a vida então?
Como entender as dores? Como entender as dificuldades? A gente vai ver que todas as dificuldades, essas que a gente luta contra elas, que a gente pede para afastar, que não tenha problema nenhum, todas essas dificuldades, na verdade, elas são oportunidades. Nenhuma situação, nenhuma pessoa, nenhum espírito na Terra sofre punições. Todos nós estamos sofrendo, passando por situações, mesmo aquele que sofre muito, que foi abusado na infância, que foi torturado, essas crianças que morrem fazendo travessia do Mediterrâneo, as crianças brasileiras que morrem de fome no Nordeste, nenhuma pessoa da Terra sofre uma injustiça que seja. Mas de onde que o Espiritismo tira isso? De novo, a gente resgata uma leitura mínima do Evangelho, porque Jesus falou que todo escândalo, ou seja, todo mal é necessário. Todo mal que ocorre no mundo, ele é necessário. Um mal que é realmente necessário para as pessoas, ele é mal? Se uma coisa que está acontecendo contigo, ela é extremamente necessária para você, para a tua melhoria, para a tua cura, para a tua evolução, não é mal. É bem, porque tudo que me eleva, tudo que me cura é bem. Só o homem mesmo para falar, há males que vêm para bem. Como assim? Se vem para bem, não é mal. É só aparente mal, porque a criancinha, a nossa infantilidade espiritual, vê tudo que é contra o nosso desejo e a gente fala, é ruim, que nem a criancinha mesmo, que quer comer bolacha recheada 5 minutos antes do almoço, e que quer pegar as coisas no supermercado e põe aquele bracinho, e se não pega ela birra, ela chora, se joga no chão. Nós somos crianças espirituais. Qualquer coisa que a vida fale um pouquinho contra o nosso desejo, a gente já troca de mal com Deus. É claro que a gente consegue, com uma mínima visão da vida espiritual, alcançar um outro estágio, uma outra atitude perante a vida. E essa sim é a nossa grande contribuição. Abrir o nosso ponto de vista, pensar no longo prazo. E o tempo todo Jesus Cristo nos tenta fazer pensar no longo prazo. Quando ele fala, aquele que se exaltar será humilhado e aquele que se humilhar será exaltado, ele está falando desse será é quando? Porque a gente vê o tempo todo as pessoas se exaltarem na política, na economia, nas relações familiares, no trabalho, as pessoas todas querendo umas ser maiores que as outras. Quando é que essas pessoas que querem se exaltar vão ser humilhadas? Vão ser humilhadas porque uma pessoa que é rica numa vida e que usa mal essa riqueza para explorar, para espezinhar, para humilhar, numa outra vida ele pode nascer numa condição muito pobre, ele pode nascer escravo, ele pode nascer discriminado. E isso não é punição, é porque ele foi chamado à solidariedade e não conseguiu atender. E aí ele vem na pele daquele que ele falava, negro é inferior, mulher é inferior, palestino é inferior. E aí ele vem como palestino, vem como mulher, vem como negro, vem como pobre, exatamente porque ele não foi capaz de fazer esse movimento pela solidariedade, pela fraternidade. Essas coisas todas têm uma possibilidade muito grande de mudar a nossa visão e de mudar a nossa atitude perante a vida. Aquela pessoa que te tira do sério, aquela pessoa que você tem uma antipatia profunda por ela. Na visão materialista de uma vida só, é estratégia para combater, ele é meu inimigo, eu vou brigar com ele. Na estratégia de muitas vidas, você vai ver, são almas que estão se prejudicando mutuamente a várias vidas. Ou seja, esse momento que uma alma que antipatiza gratuitamente com outra agora se encontram, é uma grande oportunidade de libertação dos escravos. São almas que realmente vêm se prejudicando a muitas vidas, ora um prejudicando o outro, ora o outro prejudicando um, e que agora, se eles se perdoarem, se eles falarem, não vou abrir mão da minha vingança, vou abrir mão de querer dar a última palavra, vou abrir mão de querer ser o melhor, quem fizer isso está libertando a sua alma.
libertando o seu futuro. Está abrindo mão de uma vitória circunstancial, às vezes mesquinha, onde você ganha no negócio. Às vezes, para ganhar no negócio, você vai ganhar 5, 10, 15 mil reais. E por causa de 15 mil reais, você vai comprometer e alimentar uma relação de ódio por quantas vidas? É muito rico a gente adquirir essa dimensão espiritual. Muito rico. Ah, mas e a doença? Quem pode querer doença? Ora, estude. Toda doença física é manifestação e processo de cura de uma doença espiritual. O corpo físico, ele filtra e absorve as energias ruins e envenenadas, os venenos que nós cultivamos de outras vidas, os ódios, as culpas, as mágoas que nós carregamos de outras vidas, elas são depuradas pelo nosso corpo físico. Nós já sabemos que úlcera é uma doença gerada pela raiva, pelo ódio, pelas questões mal resolvidas, doenças de fígado, doenças as mais variadas. A própria medicina já admite que elas vêm da atitude das pessoas. E o Espiritismo vai muito mais longe. Ele fala que o câncer, que é uma epidemia da humanidade nas últimas décadas, ele é uma materialização das nossas energias envenenadas, dos nossos venenos. E o corpo físico, ele drena esses venenos, e o corpo espiritual emerge muito mais limpo por causa de tudo isso. Olhando desse ponto de vista, você tem uma possibilidade de ser um doente menos chato. Você reparou como a gente é doente chato? Eu sou, pelo menos, não sei vocês. A gente é doente, a gente fica muito ranzinza, muito brigando com a vida. Mas e quando a doença vem com solução de problemas anteriores, antigos, você fala, estou em tratamento. Estou em tratamento. Essa concepção de que a vida é um grande hospital, de que o mundo é um grande hospital e uma grande escola ao mesmo tempo, elas possibilitam para as almas que estão querendo amadurecer, que são crianças, mas que estão querendo amadurecer, e esse é o convite que o Espiritismo faz a todos nós, a rever a nossa atitude. Porque o aluno que pensa em passar de ano só para ganhar uma bicicleta no final do ano, é uma coisa, é um imediatista. O aluno que tiver mínima visão de falar assim, não, peraí, tem concurso público, tem Enem, e no Enem ninguém dá cola não. E quem no concurso público menos ainda. Vai chegar uma hora que a vida vai exigir o teu conhecimento. Então é muito melhor eu estudar e passar com 7 do que passar com 5. Para quê? Para ser melhor que os outros? Não! Para eu adquirir e aproveitar esse conhecimento, que não, vai chegar uma hora em que as coisas vão complicar. E passar com 5, colando, quer dizer que você passou com 3, passou com 2. E quem passar com 2 vai ganhar o quê em concurso público? Nada. Mas para isso, vocês vão concordar comigo, é muito difícil um aluno pensar assim, não é verdade? E para nós pensarmos no médio e no longo prazo, é tão difícil assim? Será que nós estamos destinados a ser sempre imediatistas e fechados no nosso próprio umbigo, olhando só para os nossos pés? Pode ser. É triste, mas pode ser. Mas pode não ser. Pode ser que não. Pode ser que a gente já esteja com o mínimo de maturidade para falar, vou levantar o olho, vou levantar a cabeça e vou enxergar um pouco mais longe, olhar um pouco mais adiante e entender um pouco mais desse longo projeto pedagógico que Deus propõe para a gente e atender melhor, ser um aluno de Deus um pouco mais atencioso para as lições da vida. Você se reconcilia com os seus inimigos, você se reconcilia com as diferenças que o teu pai e a tua mãe tiveram com você. Tem gente que carrega isso pro resto da vida. Minha mãe preferia meu irmão. Tem gente que carrega isso pro resto da vida. E isso, perante o Espiritismo, é absolutamente natural. Impossível que uma mãe e um pai gostem dos filhos do mesmo jeito. Eles podem ser justos na administração dos bens da terra, mas no afeto, quem manda no coração?
Quem manda na afinidade das pessoas? Nós temos mais afinidade com um filho do que com o outro. Transformar isso em 2 bifes ou em um bife é outra questão. Dar um presente melhor para um e dar presente para outro? Não. Dar escola melhor? Não. Vamos fazer todo o esforço para tratar os filhos iguais. Isso todos nós fizemos. Mandar no coração é impossível. Nós podemos conviver com as diferenças e aproveitar essas diferenças e fazer dessas diferenças nosso grande trampolim para frente, para evoluir. E o Espiritismo, mais que o Espiritismo, as vidas sucessivas abrem um leque de reconciliação com Deus, de nos capacitar a viver melhor no futuro e nos capacitar a viver melhor no presente. Segundo os relatos do mundo espiritual, o mundo espiritual está cheio de cristãos que erraram, que têm consciência que erraram e que quando morrem são perseguidos pelas pessoas que ele prejudicou aqui. E isso dá para a gente entender, naturalmente, né? Só que quem vai para o mundo espiritual, quem morre pensando em céu ou inferno, ele vai falar: eu não tenho saída, eu não tenho solução, vou ficar sofrendo para sempre. E esse espírito que vai ficar na mão dos seus vingadores e que não vê saída e que acha que não vai ter saída para ele vai ficar condenado por muito mais tempo na mão dos seus vingadores. E quem espera céu? Segundo os relatos do mundo espiritual, quem espera só luz e céu lá em cima, porque cumpriu as obrigações humanas, tem gente que paga o dízimo 30 anos e acha que lá em cima vai estar tudo bem. Tem gente que cumpre os sacramentos, batizou, crismou, casou, fez a comunhão e fez a extrema-unção, fez tudo, acha que lá em cima está bacana. Tem gente que passa no espírito, não, fui dirigente, fui médium, fui trabalhador espírita durante 30 anos, acha que lá vai estar bacana. Esse enlouquece. Os que esperam o céu no mundo espiritual, eles enlouquecem. Porque eles acham que cumprindo com as ordens dos homens, vão estar de bem com Deus. E isso é mentira. Um ateu que sempre negou a existência de Deus, mas que sempre foi solidário com seus parentes, com seus vizinhos, pessoa generosa, que abriu mão de interesses particulares em nome dos outros, vai ter um lugar melhor no céu do que o religioso de carteirinha. Por quê? Porque nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, que fizer o ato religioso, vai estar no reino dos céus, mas sim aquele que fizer a vontade do meu Pai. Vocês entendem, gente? É muito diferente. Entender isso é absolutamente fundamental. Nós precisamos ter mapa para não nos perder, e o mapa continua sendo o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para isso nós precisamos conseguir lê-lo, ler esse Evangelho sem dogmas, sem os interesses, sem os preconceitos que foram colocados, não só nessa vida, mas em diversas outras. O Espiritismo pode ajudar nesse sentido. Mas também tem gente que fala que, tem muitas vidas mesmo, então eu não vou me esforçar para fazer nada nessa, vou deixar para as outras, vou empurrar para frente. É maturidade espiritual. Nós podemos nos abrir para isso. E o estudo do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, ou mesmo dos romances, se você lê romances espíritas de uma maneira atenciosa, você vai entender: Deus é justo, Deus é bom, Deus é amor. E isso não é poesia, isso é a mais clara realidade. Obrigado, gente.